Ao entrar no santuário da Cabala, a admiração é imediata. A lógica, simplicidade e absolutismo da doutrina impressionam. A necessária harmonia entre ideias e símbolos, a veneração das realidades mais profundas através de caracteres antigos e a tríade composta por palavras, letras e números revelam uma filosofia tão básica quanto o alfabeto e tão profunda e vasta quanto o conceito de infinito. Teoremas tão completos e esclarecedores quanto os de Pitágoras. Uma teologia simplificada ao ato de contar com os dedos. E um infinito que se acomoda na palma da mão de uma criança. 10 números e 22 letras, um triângulo, um quadrado e um círculo são os únicos elementos necessários para compreender a Cabala. Estes são os fundamentos básicos da escrita, um espelho da palavra falada que deu origem ao universo. A teologia hebraica se divide em 3 partes essenciais: a lei, a alma da lei e a alma da lei. A lei é ensinada a todos os israelitas, enquanto a Mishnah, conhecida como a alma da lei, é compartilhada apenas com rabinos e professores. A Cabala, ou a alma da lei, é mantida em segredo, acessível somente aos mais avançados entre os iniciados judeus. Segundo tradições de místicos judeus, Moisés ascendeu ao Monte Sinai 3 vezes, cada uma por 40 dias, em comunhão direta com Deus. Na primeira visita, recebeu as tábuas da lei escrita. Na segunda, as revelações da alma da lei. E na terceira, foi instruído nos profundos mistérios da Cabala. Esses ensinamentos secretos foram sutilmente incorporados por Moisés nos primeiros 4 livros do Pentateuco. Por séculos, os estudiosos do cabalismo têm explorado essas escrituras em busca das doutrinas ocultas de Israel. Assim como a essência espiritual do homem está velada sob sua forma física, os ensinamentos mais profundos da lei judaica, a Mishnah e a Cabala, são encobertos dentro dos textos escritos do Código Mosaico. Cabala, que significa tradição secreta ou oculta, representa a lei não escrita. Segundo os antigos rabinos, ela foi conferida à humanidade para que, através de seus conceitos complexos, as pessoas pudessem decifrar os mistérios do universo que as rodeia e o universo interior dentro de cada um. Durante a pesquisa para esse vídeo me veio uma curiosidade. Se a Cabala é tão secretamente guardada, o que exatamente Moisés aprendeu que não pôde ser escrito diretamente nas Escrituras? E quais segredos esses ensinamentos podem revelar sobre o universo e nossa própria existência? A origem do cabalismo sempre gerou debates acalorados. Disse que os fundamentos cabalísticos foram primeiramente revelados por Deus a um grupo de anjos, antes mesmo da humanidade existir. Após a queda do homem, esses anjos compartilharam esses ensinamentos com Adão, na esperança de que o conhecimento dos princípios cabalísticos ajudasse a humanidade a redimir-se e a restaurar seu estado original de graça. O anjo Raziel desceu dos céus especialmente para ensinar Adão sobre os mistérios cabalísticos. Com o passar do tempo, outros anjos foram responsáveis por instruir os patriarcas da humanidade. Tópiel guiou Sem, Rafael, Isaac. Metatron foi o mentor de Moisés e Miguel, o de Davi. Segundo Christian D. Ginsburg, esse conhecimento esotérico passou de Adão para Noé e deste para Abraão, o amigo de Deus. Abraão levou consigo esses segredos ao Egito, permitindo que, pouco a pouco, essa sabedoria se espalhasse além das fronteiras israelitas. Assim, os egípcios e outras nações do Oriente acabaram por incorporar elementos do cabalismo em seus próprios sistemas filosóficos. Moisés, criado entre a elite do Egito, foi educado nas mais diversas áreas do saber egípcio, incluindo os princípios esotéricos que mais tarde reconheceria como fundamentos da Cabala. Embora tenha começado sua iniciação em sua terra natal, foi durante os 40 anos que vagou pelo deserto que ele verdadeiramente aprofundou seus conhecimentos. Nesse período, Moisés não só aproveitou seu tempo livre para dedicar-se ao estudo, como também foi tutelado diretamente por um anjo. A importância desses ensinamentos era tamanha que Moisés decidiu compartilhá-los com outros. Iniciou 70 anciãos nos mistérios cabalísticos, garantindo que essa sabedoria transcendesse as gerações. Esses anciãos foram responsáveis por passar o conhecimento adiante, criando uma cadeia ininterrupta de transmissão que chegou até figuras emblemáticas como Davi e Salomão, ambos profundamente versados na Cabala. Agora, como esses ensinamentos angelicais influenciaram as principais figuras das Escrituras e moldaram a trajetória espiritual da humanidade, quais mistérios Raziel e os outros anjos revelaram que ainda impactam nossa compreensão espiritual hoje? Eliphas Levi aponta que os principais textos cabalísticos incluem o Sefer Yetzirah, ou Livro da Formação, o Sefer Zohar, conhecido como Livro do Esplendor, e o Apocalipse, também chamado de Livro da Revelação.
A origem desses textos é envolta em mistérios e datas incertas. Acredita-se que o Sefer Yetzirah possa ter sido escrito por Abraão, sendo esta uma das obras mais antigas da Cabala, atribuída comumente ao rabino Akiba. O Sefer Zohar teria sido obra de Simeon ben Yohai, discípulo de Akiba, que sob ameaça de morte pelo co-imperador Lúcio Vero, se refugiou em uma caverna com seu filho. Durante 12 anos, Simeon, com visitas esporádicas do profeta Elias, redigiu o Zohar, desenvolvendo símbolos complexos e dialogando com seus discípulos sobre as faces maior e menor. Após sua morte, repleta de fenômenos sobrenaturais, suas escritas ficaram escondidas até serem descobertas e divulgadas por Moisés de Leão, que é considerado por muitos como o verdadeiro autor do Zohar, compilando tradições orais dos místicos judeus. O Apocalipse, atribuído a São João, o Divino, possui tanto a data quanto a autoria incertas, envolvendo grandes debates e especulações sobre sua verdadeira origem. Agora se pergunte, o que esses textos misteriosos, como o Sefer Yetzirah e o Sefer Zohar, realmente contém que possa alterar nossa percepção do mundo espiritual? Quais são as verdades e princípios escondidos nessas páginas antigas que continuam a fascinar estudiosos e místicos até hoje? Agora quero fazer uma breve pausa em nossa reflexão. Se você é fã do canal O Poder da Mente, temos algo especial para você. Descubra A Arte do Pensamento Positivo, um guia transformador para redefinir sua realidade mental. Como criador deste e-book e líder do canal O Poder da Mente, compartilho minhas vivências e aprendizados mais profundos com você. Cada página é um reflexo da minha jornada, trazendo lições que vivenciei e transformei em sabedoria. Agora é sua vez de trilhar este caminho de autoconhecimento e positividade. Clique no link do comentário fixado e comece a transformar sua vida hoje. Esta ilustração única exibe o nome de Deus em 72 línguas diferentes, gravado nas pétalas de um girassol simbólico. Acima deste círculo, visualizamos os 72 poderes divinos, conforme descritos na Cabala hebraica. Abaixo, 2 árvores se destacam. À esquerda, uma árvore adornada com símbolos planetários, e à direita, uma árvore que combina os signos do zodíaco com os nomes das tribos de Israel. As doutrinas esotéricas da Cabala estão em harmonia com os ensinamentos ocultos de diversas filosofias. O processo pelo qual estes mistérios são revelados aos entendidos e escondidos dos leigos é singularmente fascinante. Enquanto o mundo religioso moderno interpreta suas escrituras com ferramentas educacionais contemporâneas, fica cada vez mais claro que os textos sagrados, ao contrário de serem meros registros históricos, representam figuras reais, reis, sábios, profetas e salvadores, que são, na verdade, personificações de aspectos intrínsecos ao ser humano. O Zohar é uma fonte rica em princípios filosóficos, e este vídeo destaca seus aspectos mais importantes. Muitos não sabem, mas o cabalismo teve um grande impacto no pensamento medieval, influenciando tanto cristãos quanto judeus. O cabalismo propõe que existem ensinamentos secretos nas escrituras sagradas, que servem como chave para entender esses textos, um conceito simbolizado pelas chaves cruzadas no brasão papal. Eruditos dedicaram-se à busca dessas verdades ocultas, acreditando que elas poderiam redimir a humanidade. Suas descobertas não apenas recompensaram seus esforços, mas também enriqueceram a literatura subsequente. As ideias do cabalismo estão profundamente ligadas aos fundamentos da alquimia, hermetismo, rosacrucianismo e maçonaria. Hoje, as palavras cabalismo e hermetismo são usadas como sinônimos que englobam todos os mistérios e o esoterismo dos tempos antigos. O que começou como um simples cabalismo nos primeiros séculos do cristianismo se transformou em um complexo sistema teológico. Esse sistema acabou se tornando extremamente complexo, a ponto de seu dogma ser quase indecifrável. Os cabalistas categorizaram o uso de sua ciência sagrada em 5 divisões principais. A Cabala natural, que ajudava os estudiosos a desvendar os mistérios da natureza. A Cabala analógica, que demonstrava as conexões entre todos os elementos naturais, ensinando que todas as criaturas e substâncias compartilham uma essência comum e que o homem é uma miniatura do universo, ou seja, uma pequena versão de Deus. E a Cabala contemplativa, focada em usar as capacidades intelectuais avançadas para explorar os mistérios das esferas celestiais. Com sua colaboração, as capacidades de raciocínio abstrato eram aprimoradas, permitindo a percepção dos vastos planos do infinito e o entendimento das entidades que lá residem. A Cabala astrológica proporcionava aos seus estudiosos um profundo conhecimento sobre o poder, a grandiosidade e a essência verdadeira dos corpos celestes, além de desvendar a estrutura mística do nosso próprio planeta.
Já a quinta vertente da Cabala, conhecida como Cabala Mágica, era dedicada àqueles que buscavam dominar demônios e entidades subhumanas dos reinos ocultos. Este ramo era especialmente valorizado por suas técnicas de cura através de talismãs, amuletos, feitiços e invocações. Diferentemente de outros textos sagrados, o Sefer Yetzirah se destaca, conforme Adolf Frank aponta, por não justificar a existência do mundo e seus fenômenos com base na divindade ou como manifestações da vontade suprema. Como os 72 nomes de Deus e os poderes divinos representados na Cabala podem influenciar nossa vida diária e nosso entendimento cósmico. Existem maneiras práticas que esses ensinamentos esotéricos podem ser aplicados para melhorar nossa percepção espiritual e material? O cabalismo, emergindo das névoas da antiguidade, não é apenas um depósito de sabedoria antiga, mas também uma força viva que se molda e adapta às novas jornadas espirituais e às transformações da consciência humana. Este corpo de conhecimento, longe de ser um artefato obsoleto, vibra em uníssono com as indagações modernas para um entendimento mais aprofundado, fundindo os elementos da vida na contemporaneidade, especialmente na interface onde a ciência e a espiritualidade se encontram e interagem cada vez mais. A estrutura do cabalismo, que oferece uma nova maneira de perceber a interação entre o espiritual e o científico, utiliza símbolos, números e letras para decifrar o universo, refletindo as descobertas da física quântica e da cosmologia. Esta correspondência sugere uma conexão profunda e intrínseca entre todos os aspectos do universo, propiciando uma revisão da nossa percepção de realidade, ressaltando a unidade e a coerência que permeiam o cosmos. Além disso, com um foco particular na transformação pessoal e na iluminação, o cabalismo ressoa também com as teorias psicológicas contemporâneas, especialmente aquelas focadas no estudo da mente inconsciente. A Cabala e sua representação, a árvore da vida, com suas emanações sefiróticas, servem como um guia profundo para entender a psique humana. Esta estrutura simbólica oferece valiosas perspectivas para quem busca a autodescoberta e quer integrar as várias facetas do próprio ser. Carl Jung, um dos pioneiros da psicologia profunda, observou que a Cabala sugere um papel sublime para a humanidade, auxiliar Deus na reconstrução dos vasos quebrados, uma metáfora para os fragmentos da criação dispersos pela existência. Recentemente, me aprofundei nesta fascinante visão que eleva o status humano, especialmente após a encarnação, e descobri como a Cabala não apenas conecta o espiritual ao terapêutico, mas também oferece uma via para entender melhor as complexidades da condição humana. Longe de ser um mero conjunto de ideias esotéricas ou um artefato histórico, a Cabala é um canal vivo para o transcendental, propondo chaves essenciais para explorar os mistérios da criação e o papel da alma humana nesse contexto. Os princípios do cabalismo, cercados de mistério e simbolismo, ecoam na busca universal por significado e na conexão de tudo o que existe. Estudando seus textos sagrados, o Sefer Yetzirah, o Zohar e o Apocalipse, acadêmicos e exploradores se aprofundam em especulações metafísicas, aventurando-se em territórios que transcendem a consciência comum. Atribuídos a sábios e profetas reverenciados, esses textos não só facilitam o acesso à sabedoria divina, como também refletem as complexidades do entendimento humano. A influência do cabalismo vai além do misticismo judaico, infiltrando-se nas tradições esotéricas do Ocidente. Os princípios e símbolos do cabalismo, como já mencionei antes, são tecidos através de tradições como o hermetismo, a alquimia, o rosacrucianismo e a maçonaria, destacando a herança comum das jornadas espirituais da humanidade. O cabalismo se destaca nessa confluência de ideias, enriquecendo o terreno filosófico e místico com suas perspectivas profundas. A aventura cabalística é marcada pela exploração do conhecimento secreto e pela transformação pessoal, refletindo o anseio eterno do ser humano de unir o mundano ao divino. Ela propõe que dentro do cotidiano está escondida a essência do sagrado e que por meio da contemplação, do estudo e da vivência das virtudes, podemos progredir na senda do despertar espiritual. Hoje, a junção entre o passado e o futuro, os ensinamentos cabalísticos nos encorajam à introspecção e à elevação, a fim de explorar os segredos que ligam o cosmos à alma. Neste caminho, a Cabala não representa apenas um destino, mas sim o ponto de partida para uma exploração sem limites do espírito e das vastas paisagens do entendimento. O legado desta sabedoria milenar continua a brilhar, servindo como um guia luminoso rumo às verdades universais e à coexistência pacífica entre todos os seres. Cada elemento do pensamento cabalístico adiciona ao mosaico da evolução cósmica e humana, reafirmando sua importância perene e renovada.
Chegamos ao fim de nossa jornada exploratória pelo universo enigmático do cabalismo. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão a vocês por dedicarem tempo para acompanhar este estudo detalhado e íntimo das doutrinas cabalísticas, um tema que ressoa com os mistérios mais profundos da existência e a busca contínua pela sabedoria espiritual. Seu interesse e atenção nos motivam a continuar a explorar e compartilhar conhecimentos que, acreditamos, possuem o poder de transformar não apenas a compreensão individual, mas também de enriquecer a tapeçaria espiritual da humanidade. Cada momento que vocês passaram conosco não foi apenas sobre aprendizado, mas sobre uma experiência compartilhada de descoberta e iluminação. Agradecemos especialmente por sua paciência e vontade de explorar esses conceitos complexos e muitas vezes abstratos. Sua curiosidade e sede de conhecimento são verdadeiramente inspiradoras, e é um prazer ter a oportunidade de oferecer conteúdo que alimenta tais aspirações espirituais e intelectuais. Esperamos que o que discutimos aqui não apenas resida como um conhecimento adquirido, mas como uma semente plantada, que crescerá e florescerá em sua própria jornada pessoal. Que as ideias e ensinamentos explorados possam servir como chaves para desbloquear os mais profundos recantos do conhecimento esotérico e proporcionar novas perspectivas sobre o mundo e sobre si mesmos.